Olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mosdeba. Para já, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de clicar o sininho de notificações. Com isso, poderá ter todas as notificações dos nossos vídeos. Agora, vamos ao vídeo. Okay. Você pode dizimar e não ir ao céu. Isso não tem nada a ver com não te herdar... leva para os céus isso. Ok. Não te leva para os céus. É apenas algo daqui. Sim. Ok. Não te leva aos céus. Ok. Então, as pessoas precisam dizimar enquanto receberam Jesus como Rei e Salvador. Viver segundo os mandamentos de Deus. Muito bem, isso meu faz parte de dizimar na casa do Senhor. Aí está o apóstolo. Eu também vou pedir para responder a pergunta que diz: existe uma certa vantagem na pessoa que tira o dízimo e quem deve administrar o dízimo? Okay. É o que eu já disse no início. Okay. Não podemos falar somente para que as pessoas estejam do nosso lado. Okay. Nós temos que nos basear, seguir o que a Bíblia exatamente está a dizer. Se for para distorcer também o sentido daquilo. Bom, eu gostava de falar sobre o que ele disse, quando diz que não gostaria de vir aqui falar sobre personalidade, gostaria apenas de vir falar aqui sobre dízimo. Mas ele falou que o Filipe é um falso profeta. Ele disse que, primeiro, ele disse que não é um verdadeiro profeta, e nem é falso, ele disse que é um falso Cristo. Mas mais à frente nós estamos a compreender nas suas abordagens que não sei quantos títulos lhe atribui. Mas eu gostaria de dizer ao amado companheiro de terra aqui, que mesmo Jesus Cristo quando estava na terra, ele era o único só contra todos. E nenhuma pessoa das igrejas dos fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios lhe chamou de verdadeiro. Ok? Por causa de Jesus Cristo. Por causa de quê? Os seus interesses, os dízimos. Ok? Você ouviu quando ele diz que não se pode ele tirar dízimo, as pessoas tirarem dízimo na sua igreja, encherem o baú deles, e ele depois tirar o dízimo no outro lugar. Tudo bem. Ok. Mas eu quero perguntar a ele, o povo de Israel no tempo de Moisés estava dividido em 12 tribos. Havia um mandamento, ou seja, a tribo de Levi, quando as pessoas tiravam o dízimo na tribo de Levi, servia para quê? Quando as pessoas tiravam o dízimo na tribo de Dan, na tribo de Efraim, levavam para onde? Estás a ver? Para onde é que levavam o dízimo dos dízimos? O dízimo dos dízimos sempre é levado ao sumo sacerdote. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, ele fala de igrejas. Diz que tem que existir igrejas porque tem que se levar... Oh, misericórdia. Ele leu até um versículo ali, apoiando de que a pessoa tem que dar muito mais. Estás a ver? Vender tudo que tem para dar na igreja. Ok? Este é o raciocínio que os pastores pregam nas suas igrejas. Okay. Eles estão lá sempre a pregar prosperidade, prosperidade, prosperidade. Você terá emprego. Já agora, pregador, é errado pregar sobre prosperidade? Sim, pregar sobre prosperidade é para os falsos profetas. Okay. É para as igrejas de Satanás. Não se pode pregar sobre prosperidade. Sim, pregador. Vocês devem compreender que todos esses pregadores que vêm levantar-se e pregar somente sobre prosperidade e não ensinam as pessoas que devem se santificar. Esses são os falsos profetas. Por exemplo, na sua igreja não te dizem que fazer pão é pecado. E você continua ali e é um grande servo talvez lá. Mas eu tenho que te dizer que se continuar assim, você terminará no inferno. Vou para o inferno? Sim, se você continuar, sim. Esse é um mandamento. Okay. Está escrito, a própria Bíblia que você carrega mostra isso. Você não pode ter esse tipo de cortes e ronos. Mas ultrapassando isso, voltando à questão das igrejas. Eu estava a perguntar, por exemplo, no tempo de Moisés havia? Não havia. No tempo de Isaías havia uma igreja? Não havia uma igreja. Isaías fundou qual igreja? Qual é a igreja de Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré não fundou nenhuma igreja. E a Bíblia diz no livro de Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 1, versículo, pode ler de 9 a 12. Você compreenderá lá que o corpo de Cristo não é dividido.
E as pessoas devem seguir na fé em Jesus Cristo com a mesma doutrina, com os mesmos mandamentos, com o mesmo batismo. Estás a ver? Ele tem que ter seguir a mesma coisa. Todos os filhos de Deus no tempo de Moisés, eles seguiam Moisés, não as igrejas. Se Jesus Cristo, por exemplo, voltar hoje, que estamos vivos, para qual igreja ele vai, qual é a igreja que ele vai arrebatar? É a igreja dele ou de Honório Coutinho? Estás a ver? É a igreja do Edir Macedo ou é a igreja do Valdemir Santiago? É a igreja de Lourenço Folli e João Luiz Maposse? Não há igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo, não há igreja de Deus. Mas eles não têm autoridade para dizer que o Honório Coutinho é falso. Porque ele primeiro nem sabe se ele realmente é verdadeiro, se teve um sonho ou teve o quê para de repente ir fundar uma denominação religiosa. Muitos deles, quando viram de que aquilo fracassava, mudaram. Começaram a ser comerciantes. Outros começaram a criar empresas. Outros começaram a ir atrás de emprego. Porque aquilo hoje é tomado como uma fonte de renda. É a dificuldade da vida, é a falta de emprego que levanta hoje muitos profetas, muitos servos de Deus, apóstolos. Você vai ver que estas pessoas, primeiro, só porque sabem ler, eles vão pegar a Bíblia, ou seja, o nome de Jesus Cristo, e começam a cobrar dinheiro às pessoas. Você vê, eles não têm emprego. E eles começam a entrar na igreja e dizem que, epa, eu sou um levita. Vivo da palavra de Deus. Mas fora da palavra de Deus, antes disso, você vivia de quê? É falta de emprego. É a dureza da vida que fez que, tendo tentado na Encomate, não teve colocação. Foi tentar na Maragra, não teve colocação. Foi tentar na Mozalo, aonde não teve colocação. Disse, não, agora eu vou tentar uma igreja. Ele pode ir lá na África do Sul, lá. Pode ir para Chibuto ou em um outro lugar e ir ter com um grande curandeiro. Tá vendo? E naquele curandeiro, aquele vai lhe fazer ele ter poder para fazer as pessoas cair. Esse homem, quando ele for grande, talvez na dimensão do Honório Coutinho e Edir Macedo, vai ter empresas. Mas essas coisas todas vocês devem compreender que é roubo. É um roubo autêntico, são ladrões, são bandidos. Vocês lá em casa que tem pastores que começam a dizer: levantem-se, chegou agora o momento de tirar o seu dízimo na sacola, cobrar dízimo. Saibam que estão diante de um ladrão. O meu amado até está a transpirar, sabe por quê? Porque além de ser discípulo, ele é trabalhador do Caco Filipe. Ok? Quem? O pregador. Os discípulos, além de serem discípulos de Caco Filipe, são trabalhadores. São trabalhadores. Eles recebem dinheiro porque estão a fazer. Apóstolo. Para andar a publicar uma mensagem mentira. Ou para andar a mentir para as pessoas. Por essa razão, sabe, nós temos muito para desmascarar. Está para saber? Nós temos muita coisa para desmascarar. Então, sabe quando as pessoas não se conhecem, né? Devemos evitar falar outras palavras, né? Se eu falo de Caco Filipe, é porque o homem que ele apresentou como profeta para ele. Para ele. E para os outros discípulos. Mas ele está andando a mencionar nomes de apóstolos. Ele deveria estar a mencionar meu nome. Aqui comigo. Eu que me apresentei como apóstolo Flor João Quixás. Mas além disso, ele quando vê que não está a conseguir, está a atacar outros homens inocentes. Está a sair do debate. Anda a buscar coisas desnecessárias. Eu disse, não vamos generalizar as coisas. Existem pastores que estão a fazer o certo. Existem apóstolos que estão a fazer o certo. Existem profetas que estão a fazer certo. A Bíblia fala de que nos últimos tempos surgirão falsos profetas. Não disse que não surgiriam os verdadeiros. Então precisamos entender o texto com o seu contexto. Ele é pago para fazer o que está a fazer. O pregador foi pago. Sim, estou a dizer eu. Eles são pagos. São trabalhadores, não tem nada de discipulado isso aqui. Mas eu não queria desvendar tudo isso. Não tem nada de discipulado.
São trabalhadores. Apóstolo. Ganham dinheiro. Por essa razão que até transpiram para mentir.